Hoje eu tenho alguns assuntos para abordar com vocês, mas eu quero começar pelo mais urgente e o mais impactante, que é uma denúncia feita pelo ICL, que havia comentado, né, havia mencionado sobre uma agência chamada Fatal Models, que estava fazendo propaganda na televisão, fazendo propaganda em horários de jogos de futebol, e que é uma agência de escort, de garotas de programa, né? Sei lá, uma agência de garotas de programa, e aí eles fizeram essa denúncia, fizeram essa crítica, e aí o que aconteceu foi que ontem de manhã essa empresa mandou um caminhão para a porta do ICL e ficou lá com os funcionários, né, com o caminhão lá, com a marca da empresa, e os funcionários na frente do ICL fotografando o que estava se passando. Então foi um claro esforço para intimidar o ICL, e eu quero pôr para vocês aqui o que o Eduardo Moreira falou sobre isso. Vamos ouvir juntos aqui. Gente, presta atenção no que eu estou falando, porque isso é urgente. Agora de manhã, hoje a gente está falando quinta-feira, são agora 7 horas da manhã, um caminhão da Fatal Models parou em frente à sede do ICL e está lá para intimidar a gente, tirando fotos das pessoas que entram no ICL. E eu já tinha falado aqui do perigo que era a gente denunciar essa empresa que está fazendo propaganda para crianças, que está fazendo propaganda, enfim, em horários não devidos. Isso, enfim, tomou uma repercussão muito grande. Eles ontem fizeram um ataque brutal, falando um monte de mentiras no site deles, e no do Vitória, que tem quase 2 milhões de seguidores, a mim, dizendo que eu falei que eles eram uma organização mafiosa e que mandavam matar quando eu não fiz nada disso. E hoje de manhã estão lá na frente do ICL. Por sorte, hoje não é o dia que eu vou no ICL. Sabe-se lá o que esses caras fariam comigo hoje. Eu não sei o que eles fariam comigo hoje. Se estão lá na frente, tirando foto de todo mundo que entra no ICL, para quê? Para ameaçar as pessoas depois? Isso é um absurdo. A gente está entrando agora com as medidas legais. Vamos fazer um BO, um boletim de ocorrência, mas para vocês saberem o que essa empresa é capaz. Eu não imaginei que essa empresa fosse capaz de ir tão longe, né? E tá lá, eu vou colocar a foto aqui, agora de manhã, tirando foto de todo mundo que entra no ICL. Esse é o preço de se denunciar as coisas no Brasil. E eu quero saber o que as autoridades vão fazer. Eu quero saber se as pessoas vão deixar isso correr solto. E enquanto eu durar, que não sei se eu vou conseguir durar muito fazendo essas denúncias, mas enquanto eu durar, eu vou seguir denunciando. Compartilhem isso e cobrem das autoridades. É mega importante a comunidade toda vir junto. Isso é um absurdo que eu nunca vi na vida. Tá todo mundo no ICL, assim, com medo, as pessoas estão com medo de trabalhar por conta dessa ação ostensiva dos caras, intimidatória. Câmera na mão, áudio, a porra toda. Aqui esse cara tá me falando com todo mundo ali, ó. No telefone. Esse cara aqui apareceu um executivo da empresa. Meu Deus. Agora, É uma ação que eles estão fazendo. e alguma coisa tem dentro desse caminho. Então, o que você tem aqui, como eu falei, uma clara tentativa de intimidar o ICL, de tentar calar a boca desses jornalistas, dessas pessoas que estão fazendo essa denúncia. Então, é um caso bem grave mesmo. Imagine se fosse a mesma situação na frente da Rede Globo, ou na frente de uma emissora de TV qualquer aí que tenha, sei lá, SBT ou Record. Então, assim, é claro que isso aí é grave, é sério. A empresa se manifestou depois disso, depois que o Eduardo Moreira fez a denúncia, e eles dizem o seguinte aqui, eu quero ler para vocês o que eles disseram. Eles puseram a foto do caminhãozinho aqui na frente do ICL, né? Eles fizeram isso, eles puseram a foto do caminhão na frente do ICL. E daí diz o seguinte aqui: o que mata é o preconceito. Hoje iniciamos em São Paulo a nossa campanha O que Mata é o Preconceito, para defender a dignidade e a legalidade da profissão e combater as mentiras ditas sobre a Fatal Model. Nos últimos dias, fomos alvos de graves acusações do ICL, que nos chamou de máfia e disse que exploramos trabalhadores. Isso é completamente falso. Na nossa plataforma, o pagamento é direto entre contratante e acompanhante, sem intermediários. Nossa ação começou em frente ao ICL e percorre as ruas de São Paulo, sempre de forma pacífica, promovendo diálogo e respeito. O nosso caminhão carrega a mensagem: o que mata é o preconceito. Estamos aqui para falar sobre a importância de uma profissão digna que merece ser respeitada. Nossa campanha, assim como todas as outras, busca promover o diálogo e o debate saudável sobre a profissão de acompanhante, a sua segurança e o seu respeito. Nunca de forma intimidadora, como mencionado pelo ICL e Eduardo Moreira.
Sabemos, nós sabemos. De forma sensacionalista. Reforçamos que somos a favor da liberdade de imprensa e que essa é uma campanha pacífica, focada em educar e combater a desinformação. Não aceitaremos ser chamados de exploradores ou criminosos. Vamos continuar lutando pelos nossos valores de respeito, segurança e dignidade. E aí o que aconteceu foi que algumas pessoas, né, incluindo acho que o próprio Leandro Demori, dizendo que a crítica deles não era a profissão, né, de acompanhante, a prostituição, né, a crítica não era a prostituição, mas era a empresa específica, né, então que não entrariam no mérito de indagar sobre prostituição. E aí eu acho que deveria, na verdade as pessoas deveriam questionar isso, quem sabe eu possa voltar no futuro aqui, eu até convidei a Carolina Arcari para falar sobre isso, né, que é minha companheira aqui, que trabalha com esses temas, né, e menciona e aborda essas questões, quem sabe a gente possa voltar a falar sobre esse tópico, porque mereceria ser debatido isso. Falar sobre prostituição vai muito além de moralismo barato, vai muito além de simplesmente, não, olha só, é um reaça que está lutando contra os direitos das mulheres de fazerem o que quiser com seus corpos. Na verdade, a gente fala de estruturas, estruturas patriarcais mesmo, estruturas, históricas de dominação dos homens sobre as mulheres e de exploração dos corpos dessas mulheres para exploração sexual. Então, assim, é um assunto que é muito importante e vai além de emancipação sexual, vai além de, faça o que se quiser com o seu próprio corpo. Aqui tem a ver com estruturas, de dominação das mulheres e o uso dessas mulheres, o uso dos corpos das mulheres, da dignidade delas, inclusive. Então, é mais do que isso, né? Mas, nesse caso específico, esse tipo de reação da empresa, de parar, né, estacionar o caminhão na frente do ICL, é claro que isso aqui é um absurdo. Eles tentam aqui relativizar isso, dizendo que é uma campanha pacífica, que eles só estão ali, lutando pelo direito dessas mulheres de, venderem seus corpos, mas o fato é que foi uma situação bem estranha e realmente preocupante, e com razão você tem ali funcionários do ICL que estão agora se sentindo intimidados e acuados, sem saber o que essa empresa pode fazer em várias esferas, né? Então, assim, é uma coisa que de fato dispara alertas e vale sim mostrar o que aconteceu. A segunda situação tem a ver com o Ferrez e com a ONG dele, a Interferência, que estão precisando de ajuda. Eu vou pôr para vocês aqui o vídeo que o Ferrez mandou para o canal aqui. O Ferrez é um grande parceirão, é um amigo, é alguém que tem um trabalho tanto literário que é muito respeitável, como escritor, como editor, no mundo dos quadrinhos, é um cara muito foda mesmo, assim, o Ferrez é um baita artista, é um baita produtor cultural, mas também tem a ONG dele, que é um trabalho incrível que ele faz, ele ajuda crianças, ele fornece refeições, atividades para crianças no Capão Redondo, e daí eles estão precisando de ajuda. Vou pôr para vocês o vídeo do Ferrez aqui, assistam. Olá pessoal, bom dia, aqui é o Ferrez. Estou entrando aqui no vídeo do Henry, né, ele me deu esse espaço aqui para falar que infelizmente a gente vai ter que sair da casa do Interferência. Lá a gente abriga 87 crianças, além de atender 120 famílias com cestas básicas e vários atendimentos diferenciados, todos no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Para a gente não sair dessa casa, nós vamos ter que comprar o imóvel. A gente não encontrou outro imóvel desse tamanho, né, no bairro. O bairro não tem esses imóveis gigantescos, como é a ONG Interferência, onde a gente tem 11 professores lá dando aula. Então, quero contar com a colaboração de vocês. Se vocês puderem fortalecer esse projeto, a gente está com a campanha no Apoia-se, tá bom? Apoia-se/Interferência Casa. Eu sei que está difícil para muita gente, que está complicado, e jamais eu queria puxar uma campanha dessa no momento, quase no final do ano. Mas, infelizmente, é assim, a hora que o proprietário vender, a gente tem que sair. Eu já assinei a carta de renúncia, porque o proprietário tem razão de vender o imóvel. A gente não esperava por isso, a gente alugava até então. Tá bom? Conto com a ajuda de vocês. Henry, muito obrigado pela força, pelo espaço. E estamos nessa luta, né? Novas lutas aí. Nunca foi fácil, mas a gente não pode jogar essas crianças na rua. Tá bom? Um grande abraço. Então, quem puder contribuir, quem puder dar o que for possível, o link vai estar na descrição desse vídeo aqui do Apoia-se da ONG Interferência. Vamos tentar ajudar a poder comprar essa casa para que esse projeto continue funcionando, que as crianças ainda tenham esse local de acolhida, que elas possam receber todo o afeto e todo o suporte que o Ferrez e sua equipe dão para essas crianças. Então, o link na descrição, ajudem. E, por fim, o último tópico tem a ver com o meu vídeo que eu fiz dias atrás sobre ateísmo, militância ateísta e militantes, e aí gerou algumas reações, e uma delas foi do Matheus Panterrey, que fez um vídeo
fez um vídeo longo, né? Ele fez um vídeo primeiro comentando a fala do João Carvalho, depois comentando a minha fala. Eu quero ver com vocês uns trechos aqui e responder, primeiro porque eu achei que foi um vídeo bem razoável que o Matheus fez. Foi bem educado também, o que é raro hoje em dia, né? Uma pessoa educada respondendo de maneira, sabe, racional o que foi dito, né? Então, assim, é bem difícil encontrar pessoas com o qual você possa ter um diálogo honesto e que não queira te rotular, e que não queira envenenar o poço logo de cara, como acontece. Então, eu vou responder algumas coisas que o Matheus disse, porque vale a pena, vale a pena. Então, vamos ouvir junto aqui um trechinho do que ele disse sobre a parte final do meu vídeo, porque no começo basicamente são concordâncias, então assim, sobre religião, o papel da religião, sobre o ateísmo, né, nesse cenário, sobre como é possível você discordar das religiões sem ser um escroto, mas no fim das contas ele tem algumas discordâncias sobre a minha crítica à militância no geral, né, não apenas militância ateísta, mas militância no geral. Então vamos ouvir juntos aqui. Então, militante é esse bicho insuportável. Queria começar a rebater essa colocação do Henry aqui, dizendo que não existe livre pensador, tá, gente? A ideia de livre pensamento é como se a gente tivesse capacidade só por nós mesmos de criar nossas convicções de mundo, né? Como se a gente não carrega dentro da gente o pensamento de inúmeras outras pessoas. Nesse caso, Matheus, não é o que eu estou falando, né? Obviamente, inclusive, anteriormente eu falo sobre isso, né? Sobre como as religiões elas estão entranhadas na sociedade e como a gente é um produto de muitas influências. Esse debate entre um determinismo e uma possibilidade de livre-arbítrio ou livre escolha, né, de liberdade, esse é um debate bem antigo na filosofia, para o qual não há uma resolução também satisfatória. Na psicologia, há avanços nesse sentido de compreensão sobre como nossos comportamentos são condicionados por outras vivências, ou até por questões, inclusive, de instinto, né? Então, assim, não é esse o ponto, né? Então, assim, não estou falando aqui que a pessoa pode simplesmente pensar coisas próprias sem qualquer tipo de influência, porque isso seria absurdo, ridículo e contrafatual, né? Para poder responder aqui ao Matheus, eu vou citar aqui alguns trechinhos de um livro, um ensaio, na verdade, do Bertrand Russell. É um ensaio de 44 que o Russell escreveu, e o título desse ensaio é O Valor do Livre Pensamento, como se tornar alguém que busca a verdade e rompe as cadeias, né, rompe as correntes da escravidão mental. É um texto do Bertrand Russell, é um texto bem curtinho, eu recomendo que inclusive o Matheus leia se ele quiser, né, se tiver interesse, porque ele fala algumas coisas bem interessantes e que estão de acordo com aquilo que eu defenderia sobre essa ideia de livre pensador, né. Então logo de cara, a primeira página do ensaio diz aqui o Bertrand Russell: a expressão pensamento livre é frequentemente usada como se significasse meramente oposição à ortodoxia predominante. Mas isso é apenas um sintoma do pensamento livre, frequente, mas não invariável. Pensamento livre significa pensar livremente, tão livremente, pelo menos, quanto é possível para um ser humano. Ou seja, é claro que há limitações, é claro que há restrições ao livre pensamento, porque nós somos produtos do mundo no qual a gente vive. Da época também, né? A pessoa que é livre, em qualquer aspecto, é livre de algo. De que o livre pensador é livre? Para ser digno do nome, ele deve estar livre de duas coisas: da força da tradição e da tirania de suas próprias paixões. Ninguém está completamente livre de nenhuma das duas, mas na medida da emancipação de um homem, ele merece ser chamado de livre pensador. O homem não deve ser negado esse título porque, por acaso, em algum ponto, concorda com os teólogos do seu país. Um árabe que, partindo dos primeiros princípios da razão humana, é capaz de deduzir que o Corão não foi criado, mas existiu eternamente no céu, pode ser considerado um pensador livre, desde que esteja disposto a ouvir contra-argumentos e submeter seu raciocínio a um exame crítico. Nas mesmas condições, um europeu que, a partir de uma definição de benevolência, é capaz de mostrar que uma divindade benevolente submeterá bebês a uma eternidade de tormentos se morrerem antes de alguém borrifá-los com água ao som de certas palavras mágicas, deverá ser considerado como satisfazendo nossa definição. O que faz um livre pensador não são suas crenças, mas a maneira como ele as sustenta. Se ele as mantém porque seus anciãos lhe disseram que eram verdadeiras quando ele era jovem, ou se as mantém porque, se não o fizesse, ficaria infeliz, seu pensamento não é livre. Mas se a sustenta porque, após reflexão cuidadosa, encontra um equilíbrio de evidências a seu favor, então seu pensamento é livre, por mais estranhas que possam parecer suas conclusões. Daí ele passa a mostrar várias críticas feitas ao livre pensamento, como se fosse uma força disruptiva, como se fosse uma força anárquica, né, que destruísse as coisas, que fosse contraproducente, né, como se desestabilizasse sociedades. E ele mostra alguns casos disso, e ele mostra alguns casos de instituições
que vetam o livre pensamento, né, que são contra o livre pensamento. E basta pensar aqui que a gente fala do Bertrand Russell, que é um grande filósofo do século XX, e ele era um ateu, né, ele era um ateu bastante vocal, e que enfrentava e questionava dogmas religiosos. Né. Então ele diz o seguinte aqui: eu não quero sugerir aqui que esses defeitos dessas instituições, né, que cerceiam o livre pensamento sejam peculiarmente característicos da Igreja Católica. Eles existem igualmente sob a tirania do Partido Nazista e do Partido Comunista. Esse texto aqui possivelmente seria lido como um texto anticomunista pelos militantes hoje, né? Daí ele prossegue aqui, dizendo o seguinte, mais adiante, né? O que me preocupa é a doutrina do moderno Partido Comunista e do governo russo, ao qual ele deve lealdade. De acordo com essa doutrina, o mundo se desenvolve seguindo as linhas de um plano chamado materialismo dialético, primeiro descoberto por Karl Marx, encarnado na prática de um grande Estado por Lenin e agora exposto diariamente por uma igreja da qual Stalin é o Papa. E aí ele prossegue mais adiante. A discussão, né, nesse cenário, né, a discussão livre deve ser impedida onde quer que exista o poder para fazê-los. Se essa doutrina e essa organização prevalecerem, a investigação livre se tornará tão impossível quanto era na Idade Média, e o mundo recairá no fanatismo e no obscurantismo. Então, assim, você tem lá esse pensador, né, esse filósofo, que se dizia socialista na época, e ele é alguém que questiona essas forças que tentam submeter e controlar o pensamento das pessoas. Então, assim, é claro que ele não está dizendo aqui que as pessoas não têm qualquer tipo de autonomia, não tem qualquer tipo de pensamento livre, mas sim que aquilo que elas estão reproduzindo é por coação, nesse caso coação fatual, né, do Estado, mas também por coação dos valores, submetidas às forças da tradição, da ortodoxia, ou seja, há muitas forças que tentam restringir nosso pensamento. Há muitas organizações e há muitos grupos que fazem isso. E aí também há outra pressão, né, outra forma de pressão, que é a pressão social, que é a força do espírito grupal. Inclusive, a gente pode pensar aqui, nos remeter aqui aos estudos feitos pelo Solomon Asch, né, que era um psicólogo que trabalhava testando as hipóteses de como a pressão social pode fazer com que a gente não apenas pense a coisa diferente, mas a gente veja as coisas diferentes. Né? Então, assim, a gente simplesmente não consegue nem enxergar fora da pressão do grupo, porque é tanta uma disposição nossa de querer ser aceito, de querer se integrar, de querer fazer parte do grupo, que a nossa percepção sobre o mundo é alterada pela pressão do grupo. Então só ressalto aqui que é óbvio, que eu não estou falando aqui que é possível você ser um livre pensador independentemente de qualquer tipo de amarra mental que exista. Que você possa simplesmente pensar qualquer coisa sem base nas relações que são existentes. É óbvio isso. Mas vamos prosseguir aqui ouvindo o resto do vídeo. Então, a própria autonomia, a própria ideia de autonomia, ela já é uma ideia que é construída socialmente e coletivamente, tá? Eu entendo em certos termos o que o Henry está tentando trazer aqui, a crítica que ele faz, vamos dizer assim, a realmente você abraçar uma causa, uma bandeira, por inúmeras questões, seja lá o que for, e você se submeter radicalmente às autoridades, as lideranças dessa causa que você está abraçando, tá? Só que ao mesmo tempo, ele claramente faz isso para se colocar como uma pessoa super ponderada, né? Veja, porque assim, pela lógica dele, ele acredita que realmente cada indivíduo, é o que parece, que pelo menos pela maneira como ele colocou aqui, né? Cada indivíduo na sua interação com os outros vão criar soluções para a sua vida e para o mundo, né? E que se todo mundo for livre pensador, se todo mundo se dedicasse, né? Todo mundo lesse, todo mundo estudasse, todo mundo, né? Então ele pensa um mundo que exclui a historicidade do mundo, né? Que fala, cara, o mundo tá do jeito que tá, por quê? As pessoas não vão numa escola decente, gente. A maioria das pessoas não estão recebendo um tipo de educação que vai permitir para elas desenvolver esse tipo de autonomia que eu acabei de falar para vocês, né? Não essa ideia de livre pensamento que o Henry está colocando aqui. Na verdade não, Matheus, porque um pouquinho antes, alguns minutos antes desse vídeo que você fez o react aqui, eu falo justamente isso, né? Que muita gente, dada a possibilidade de escolher entre uma verdade que seja desconfortável e uma falsidade que seja reconfortante espiritualmente, que muita gente vai optar pela falsidade. Então, assim, a gente sabe que muitas pessoas preferem aderir, ou preferem não sei se é bem uma escolha, mas que aderem a certos dogmas religiosos porque isso é reconfortante em muitos sentidos.
Então, assim, não estou falando que as pessoas não são livre-pensadoras porque elas não têm possibilidade de se libertar disso. Eu estou falando aqui que, dadas as circunstâncias, a pessoa vai escolher a ignorância, vai escolher a falsidade, vai escolher não querer saber as coisas. Tem uma cena do Matrix lá, né, do filme do Matrix, que é o Cypher, se não me engano. Bem, é um dos personagens lá que trai, que seria o Judas da história, né? Que ele trai lá o Neo, trai o pessoal lá que tá tentando enfrentar as máquinas. E aí ele tá lá no restaurante lá comendo um bife, né? Ele tá na Matrix, tá comendo um bife, e daí ele comendo bife, ele diz, olha, eu sei que esse bife aqui é só coisa na minha mente, não existe realmente esse bife, mas como é gostoso esse bife, né? Como é bom viver essa ilusão. Então, assim, tem gente que prefere viver dentro da ilusão, tem que comprar respostas que são objetivamente falsas, porque aquilo ali fornece algum tipo de satisfação, algum tipo de reconforto. Então, assim, não acho que as pessoas queiram ser livre-pensadoras, ou boa parte das pessoas, acho que muita gente não quer ser. Então, não estou propondo aqui uma sociedade de livres-pensadores, porque acho que as pessoas não querem e nem sequer há condições, como diz o Matheus aqui, para que isso aconteça. Então, assim, a gente tem um mundo no qual aprofunda as desigualdades e, por causa dessas desigualdades, muita gente que tem potencialidade de grandes feitos, sei lá, artísticos, de conhecimento, sei lá, culturais, não podem fazer isso, não podem atingir seu potencial porque nem sequer têm as condições para isso. Então, também aqui, como eu falei, minutos antes eu falo que, dadas as circunstâncias, as pessoas optariam sim por não ter que pensar por conta própria. Eu, inclusive, acho que muita gente se sente muito reconfortada no papel do militante, justamente porque ela não precisa fazer grandes reflexões com base no dogma que ela está aderindo. Então, assim, é fácil, é reconfortante. Isso aqui, inclusive, vale para alunos de filosofia, gente. Quando você faz o curso lá, é muito comum que muitos alunos vistam a camisa de um filósofo, né? Se tornem platônicos, se tornem heideggerianos, se tornem nietzschianos, se tornem hegelianos, porque é muito cômodo você comprar um pacote de pensamento para que você mesmo não tenha que fazer o exercício de refletir sobre as contradições daquele pensamento, as fragilidades daquele pensamento, e para que isso sirva de filtro para você olhar para o mundo e ter uma resposta que já está pronta. Isso vale até para aluno de filosofia, gente. Então, se imagina para o grupo geral das pessoas, né, do planeta, né? Então vamos prosseguir aqui. Só quero mais ver um último ponto aqui que ele fala. O que eu estou tentando fazer aqui, mais ou menos, um mapa do que eu peguei, do tipo de pensamento do Henry e como isso é prejudicial. Porque, no final das contas, o que ele faz é desestimular as pessoas de se organizarem. Seja por uma causa, por exemplo, de divulgação do ateísmo e de normalização da não crença, porque isso tem um resultado prático e político, né, no final das contas, ou seja, para organizações sociais e políticas mesmo, né, com participação popular, né. Seria muito melhor se o Henry problematizasse essa questão, né, ao invés de aproveitar o tema do ateísmo para se colocar como se ele fosse o dono da ponderação, né? O que ele faz, na verdade, nesse sentido, é despolitizar as pessoas, tá? E eleva a ideia de razão à solução de tudo, né? E não é, gente. A razão, ela é um instrumento que a gente utiliza para ver, para interpretar a realidade, para manipular a realidade. E a maneira como a gente direciona isso pode ter boas ou más consequências, tá bom? Bem, primeira coisa, eu não acho que eu tenho esse poder de estimular alguém ou desestimular alguém a se organizar, Matheus, assim, eu realmente não acho que eu tenho esse poder e nem sequer me proponho esse papel. Então, assim, o que eu me proponho, e aí é o que eu tenho feito ao longo dos últimos anos, é de análise. Então, assim, a partir das informações que eu trago, ou que eu analiso, sobre as quais eu penso, eu passo para quem assiste aqui, e a partir disso as pessoas decidem o que querem fazer com isso. Não acho que meu papel é mobilizar e nem desmobilizar ninguém. A partir do que elas extraírem daqui, elas vão orientar a sua visão política, né? Eu, inclusive, já falei várias vezes aqui, já em alguns momentos políticos me contataram para poder vir aqui, para fazer campanha, né? Entre aspas, fazer campanha aqui, e eu sempre disse que não é meu papel direcionar voto de ninguém, direcionar você a seguir certo candidato ou não. Então, assim, isso aqui, para mim, é um ponto pacífico, né? A pessoa vem para cá para a gente poder pensar a realidade e, a partir desse pensamento, daí as pessoas decidem o que elas quiserem fazer. Se a pessoa quiser ouvir o meu canal aqui e quiser continuar votando na extrema-direita, bem, não tem muito o que fazer, né? Então, assim, não tem esse poder de moldar o que as pessoas vão fazer. E se eu tivesse esse poder, também não exerceria, porque, para mim, isso é o fim da picada, né? Você agir de má fé para direcionar as pessoas para comportamentos que
nem sempre são produtivos, né? Então, assim, porque daí entra a questão da despolitização, como ele diz ali. E aí ele pega um termo neutro, né, de politizar ou de despolitizar, e me parece que transforma na ideia de que só é politizado quem é de esquerda. Porque, para mim, na minha interpretação, o MBL é politizado. Os seguidores do MBL que estão fazendo a academia deles lá, que estão, sabe, frequentando os eventos deles, são politizados. Às vezes muito mais politizados do que muita gente de esquerda, que só assiste canal do YouTube e não está se organizando. Então, assim, a extrema-direita é politizada, né? Eles estavam lá se mobilizando para fazer manifestações em 7 de setembro. Estava lá um monte de gente, milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas. Eles podem estar consumindo fake news, podem estar consumindo teorias conspiratórias, desinformação, mas são politizados. Elas estão lá se mobilizando e estão lá elegendo candidatos. O Bolsonaro, por exemplo, né, ganhou a política. Você tem lá uma figura como o Bolsonaro que, graças a essa politização, entre aspas, dos seus seguidores, conseguiu chegar à presidência. Tem gente da esquerda radical que não consegue eleger vereador. Então, assim, são tão politizados assim que não conseguem nem se mobilizar a ponto de conseguir pôr um partido de vanguarda em cargos eletivos. Então, assim, para mim, a compreensão de politização e despolitização talvez seja diferente. Eu compreendo que vários grupos estão se movimentando, estão politizados, porque estão falando de política, estão, sabe, dentro do seu horizonte, compreendendo o que é política, e aí entra, talvez, uma postura que seja arrogante de muita gente, de achar que apenas a nossa compreensão de política é a correta, né? E aí volta, inclusive, a questão lá da convicção, né, de que tem tanta convicção que não tem qualquer, sabe, espaço para dúvida de que está certo, moralmente certo, em relação às suas posições políticas. Porque o outro lado também tem essa mesma convicção, né? Então, assim, a outra pessoa também acha que é um comunista, e comunista serve para tudo, né? Serve para todo mundo que é de esquerda, que um comunista é desinformado. O Olavo de Carvalho falava isso, né? Que o cara, quando vai ler os textos do Lenin, quando o cara realmente lê Marx, quando realmente lê os textos comunistas, é quando ele deixa de ser comunista, porque daí ele compreende o absurdo daquilo. Era o que dizia o Olavo de Carvalho. E aí é outra questão também, de você achar que o outro lado é idiota, né? É inculto, é ignorante, é imbecil. E há muita gente inteligente na extrema-direita ou na direita que sabe muito bem como convencer as pessoas a seguirem suas ideias. E dentro desse termo neutro de politização, estão politizando essas pessoas dentro do seu horizonte de interpretação. E aí entra um outro elemento também, de achar que as pessoas só seguem certas ideias porque são burras e ignorantes, só são religiosas porque são ignorantes, só são extremistas de direita porque são ignorantes. Quando na verdade elas seguem certos valores porque os valores dizem para ela alguma coisa também, né? E aqui a gente entra na esfera dos valores, que é a esfera de disputa, que a gente mencionou tanto ao longo dos últimos anos. As pessoas seguem certos candidatos, votam em pastores, votam em figuras que defendem, sei lá, a ditadura militar, porque isso está de acordo com valores que elas julgam serem os mais corretos e os melhores para o grupo dela e, por extensão, para toda a sociedade. Então, assim, um bolsonarista não acha que ele está do lado errado da história, que ele é um fascista que quer destruir as pessoas. Ele acha que ele é o defensor dos bons valores da sociedade, da tradição, da família, da propriedade e assim por diante, né? Nessa disputa de valores, o outro grupo também pensa que é politizado e acha que quem não concorda com eles é despolitizado. E aí volto a reforçar a importância desse livre pensamento, que é justamente a capacidade de você refletir e analisar as próprias posições. Aquilo que você está fazendo, por que você está fazendo aquilo, né? Não de maneira automática, não de maneira a fazer parte do grupo, a ser aceito, a ter, sabe, esse mecanismo automático de aceitação, mas de entender por que você está e de, possivelmente, escolher locais nos quais você possa expressar suas divergências e não apenas só sobre coisas programáticas, assim, vai fazer isso ou fazer aquilo, mas em relação à essência das ideias que você está aderindo, né? E aí, por exemplo, só para citar um caso aqui religioso, né? Se é possível que alguém seja cristão sem aceitar a ideia de ressurreição de Jesus. Então, sim, em certas vertentes religiosas, isso é inaceitável. Você não tem como ser cristão se você não aceita a morte e a ressurreição de Jesus. Se você acha que Jesus morreu na cruz e acabou, e ali o que aconteceu foi um movimento que prosseguiu com base nas mensagens de Jesus, né, nas ideias de Jesus, você não pode ser considerado como um adepto daquela vertente religiosa. Então, sim, e há muitos grupos que têm pacotes ideológicos muito fechados, muito sectários, inclusive, e se você discordar de elementos centrais dessa visão, você nem sequer pode ser considerado de esquerda para essas pessoas. Então, para mim, é difícil compreender o que o Matheus quer dizer quando ele fala em despolitização, porque há muitos grupos aí, grupos dos quais a gente discorda, o que a gente abomina, que são bastante politizados dentro da perspectiva deles, e que para eles faz muito sentido, inclusive, né? Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre as histórias de hoje, né? Primeiro sobre a intimidação feita ao ICL, que foi uma clara intimidação, né? Parar o caminhão lá na frente da sede da empresa é bem explícito o negócio, a mensagem dada, né? Quem puder, ajude a ONG do Ferrez, é muito importante, e também sobre as considerações feitas aqui pelo Matheus e
E como eu falei, podem ler o texto aqui do Bertrand Russell. Eu não sei se tem em português, mas está disponível online. É um texto bem interessante. O Bertrand Russell é um grande filósofo, né? Um grande pensador. Ele é alguém que escreve muito bem, de maneira muito clara, tanto ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Ele tem uma escrita muito agradável. Então, dentre os muitos pensadores disponíveis, é um bem acessível, inclusive. Deixa aqui embaixo no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro da Uma Força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. Faltam só 2 dias para nossa aula e lançamento do novo livro do Gessé Souza, O Pobre de Direita. Vai acontecer 29 de setembro, domingo, às 8 horas da noite. Uma aula histórica para ajudar a gente a entender um fenômeno que molda os rumos do país e molda também toda a parte política do país. Uma aula histórica dessa é importante assistir. Um abraço e a gente se vê daqui a 2 dias.